Muito bem, hoje, então nós vamos dar sequência na nossa série que se chama... nós vamos lá, né? Qual é o nome da nossa série? Agora sim, muito bem. E hoje então nós vamos ter uma mensagem baseada no vídeo que nós acabamos de assistir. E o título da nossa mensagem pode passar lá para nós, por favor: Tomando as decisões mais importantes da vida, a recompensa de Abrão. Como nós conseguimos ver nesse vídeo, Abraão sempre foi um homem que tomou decisões muito bem tomadas. Ele era um cara que tinha muita intimidade com Deus. Abraão, na verdade, ele foi conhecido como o pai da fé. O título mais importante ainda dado a esse homem, que era um homem que era amigo de Deus. Ele era um homem que era chamado de amigo de Deus. Então você pode perceber no vídeo que ele sempre tomou boas decisões. Quando Deus direcionou ele sair de sua casa até Canaã, quando ele foi resgatar o seu sobrinho, quando ele deixou Ló escolher a terra que ele queria, quando ele deu uma parte das suas recompensas para Melquisedeque. Então Abraão, ele sempre tomou decisões muito importantes e muito assertivas na sua vida. E hoje então nós vamos tentar aprender com essas decisões que ele tomou. Então você pode passar o ponto 1, por favor? Ponto 1, você pode ir anotando na sua guia também. Conceda a preferência e confie em Deus. Quem confia em Deus está na direção certa. Vamos ver o versículo que está lá em Gênesis 13:9. Abrão disse a Ló: vamos nos separar, escolha, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Abrão então ele teve que lidar com um conflito de um superpovoamento dos seus rebanhos. Deus abençoou tanto Abrão e seu sobrinho Ló, por consequência, que os seus rebanhos estavam tão grandes que eles não podiam mais andar juntos. Não sei se você sabia, mas naquela época não tinha Corsã. E era muito importante quando você achava água, era muito importante. Mas, como você percebeu no vídeo, Ló relatou ali: olha, os meus pastores chegaram primeiro. E Abraão, ele viu que não era bom que eles ficassem brigando por aquilo tudo. Então Abrão, ele sugere a Ló uma divisão. Então Abraão, ele chega e conversa com Ló: Ló, olha só, toda a terra está diante de nós. Toda a terra está diante de nós. Por favor, escolha o lado que você quer. O interessante é nós pensarmos que Abrão, na verdade, era o homem qual Deus tinha chamado. Deus não tinha chamado Ló, Deus havia chamado Abrão. Abrão, ele era um homem mais velho. Não sei se na sua casa era assim, mas na minha, os mais velhos sempre têm direitos de sentar à mesa, de passar na frente. Mas mesmo assim, mesmo Abrão tendo todo o direito, ele manteve a calma e pediu para o seu sobrinho escolher primeiro. E nós aprendemos com isso que a afobação é a inimiga da vontade de Deus. Quando diante de nós acontece algo, alguma circunstância, que eu preciso tomar alguma decisão, e eu me afobo, a tendência de eu ir para um caminho errado é muito grande. A tendência de, quando eu faço algo sem pensar, dar errado, é muito grande. Então quando veio um conflito, Abraão, ele não saiu resolvendo na loucura, não. Ele parou, pensou: olha só lá, toda a terra está diante de nós. Ou seja, Abrão, ele estava ali resolvendo um problema. E nós, muitas vezes, quando nós tomamos decisões na nossa vida, nós precisamos esperar. Nós precisamos dar um tempo, pensar, refletir sobre aquilo, orar. Nem sempre a primeira oportunidade que aparece em nós é a oportunidade que Deus tem para nós. Mas como eu vou identificar isso? Eu tendo calma, eu orando, eu pensando, não se afobando. Deus quer que nós usamos o nosso cérebro para tomar as melhores decisões.
Nós vemos ainda que Abrão, ele colocou Ló em primeiro lugar, porque ele deixou o seu sobrinho escolher primeiro. Então Ló, ele não foi egoísta, mesmo o direito sendo dele, ele deixou que Ló escolhesse primeiro. E isso mostra um grande amor ao próximo, deixar a pessoa passar na frente. Tenho certeza que você que dirige hoje já teve um problema na rótula aqui em Panambi, porque a teoria da rótula é o seguinte: se eu cheguei, eu sou o primeiro, né? Certamente você já tomou uma buzinada por aí. Mas por quê? Porque nós queremos sempre estar em primeiro. Nós não queremos ceder para alguém. Nós queremos ser os primeiros em tudo. Nós não queremos repartir muitas vezes. Mas isso faz parte em eu colocar o meu irmão na minha frente. Isso sim é uma verdadeira humildade. Quando eu morava com a minha mãe, eu lembro que às vezes sobrava um restinho de coca, né? Sempre sobra, né? Ou um restinho de bolacha, de chips. Aí tu sai de casa, vai para o trabalho, e você passa o dia todo pensando, né? Quando eu voltar, vai ter aquele restinho de coca para mim tomar lá. Você chega em casa, pensando nele, você vai para a geladeira como se fosse a última água do deserto, abre lá, o que aconteceu? Alguém tomou. Aquilo ali é uma das grandes frustrações da vida. E lá em casa, o Guilherme, meu irmão, sempre tomava o último restinho de coca. Sempre tomava. Sempre comia a última bolachinha do pacote. Acordava de madrugada, o que está acontecendo? Será as luzes, né? Estava ali tomando o último resto de coca. Naquele tempo eu não gostava muito. Mas hoje eu entendo, tudo bem, pode tomar. Faz parte. Pode ficar em primeiro, não tem problema. Mas muitas vezes nós queremos ter esse direito, mesmo o direito sendo de Abraão. Ele cedeu o lugar. Olha, pode escolher, não tem problema, pode ficar na minha frente. Outra coisa que nós aprendemos com Abraão é que ele confiava tanto em Deus, que por isso ele cedeu o seu direito de escolha. Ele sabia que aonde ele iria, Deus estaria com ele. Ele confiava em Deus. Deus, eu confio em Ti, por isso que eu deixo Ló escolher, porque o Senhor vai me direcionar. Confiar em Deus é deixar Ele agir. Muitas vezes na nossa vida nós queremos falar com Deus, nós queremos deixar que Deus age na nossa vida, e nós até falamos, Deus que está me direcionando. Mas você tem deixado Ele agir? Você tem deixado espaço para Ele agir realmente na tua vida? Ou você começa a propor algumas coisas para Deus? Deus, tem isso, tem aquilo, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não, espera, deixa Deus dar a direção para você. Deixa Deus dar a direção. Existe uma história muito antiga de um cristão que vivia no tempo da Inquisição, e ele estava sendo muito perseguido. E um dia aconteceu um crime no palácio, então os nobres da época resolveram culpá-lo. Então aqueles nobres, eles compraram um juiz, coisa que não acontece muito hoje em dia, mas eles compraram aquele juiz, e eles queriam simular que eles estavam sendo justos. Então eles falaram, olha, nós vamos colocar aqui para você duas opções, inocente ou culpado. E você vai escolher uma delas. Você vai tirar o papelzinho. E ele, ok, não, eu confio em Deus, que Deus vai me livrar. Eu confio em Deus. Só que o que era o problema, irmãos? Aqueles papelzinhos estavam escritos nos dois culpados. Ou seja, não tinha como aquele cristão que confiava em Deus se safar. Na hora de escolher, então, ele pega um dos papelzinhos e Deus direciona ele para ele engolir. Ele engoliu o papel. E aí aqueles nobres ficaram revoltados, né? O juiz ficou revoltado, mas como que nós vamos saber então agora se você é inocente ou culpado? E ele responde, é muito simples, veja o papel que sobrou. Culpado. Então eu engoli o inocente.
Mas você confiar em Deus é você não se desesperar nos momentos mais difíceis e complexos da nossa vida. Porque quando eu confio em Deus, mesmo que eu esteja no meio de uma tempestade, eu sei que Deus vai me tirar de lá. Eu sei que Deus vai me proteger. Então, quando eu concedo muitas vezes o meu direito para alguém, eu estou mostrando que eu confio em Deus, que Deus vai ter algo melhor para mim. Vamos para o ponto 2. Não se iluda com o paraíso fake. Nem tudo que reluz é o paraíso. Olha o que diz em Gênesis 13:10. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Quando então Abrão ele dá o direito de escolha para Ló, ele já foi extremamente egoísta. Ele foi muito egoísta. Porque ele olha então para a terra e ele tenta pegar a melhor terra que ele consegue enxergar. Ele vai justamente para o lado que tinha água. Ah, lá tem água, parece o jardim do Senhor, então é para lá que eu vou. Sendo que naquele momento ele poderia ter pensado, não, meu tio, olha só, a promessa está contigo. Por favor, escolha o Senhor. Eu me lembro que quando eu trabalhava no escritório de contabilidade, tinha uma escada para você subir lá. Não sei se você já foi no escritório de contabilidade, mas é muita gente assim. Tu chega, toma um susto, né? Tanta gente que tu vê ali. E aí estava uma senhorinha subindo as escadas e eu passei por ela, cheguei na frente, mas quando eu cheguei lá, eu fiquei esperando ela com a porta aberta. E aí ela chegou e ela olhou para mim, para todo mundo e falou: meu Deus, ainda existem cavalheiros no Brasil. E eu, esse cara sou eu mesmo, sou o cavalheiro, é isso aí mesmo. Como é que o pessoal não escutou? Pode repetir mais alto aí, por favor, para ficar bem registrado aqui. Mas às vezes nós estamos tão carentes de atitudes simples, de ceder um lugar, de abençoar alguém. Uma vez eu lembro que eu estava com um casal de amigos, e aí estava eu e Carol e esse casal de amigos, né? E aí eu fui abrir a porta para Carol. Início de namoro, você sabe como é que é, né? E aí eu vou abrir a porta para ela, né? Fui lá, rapidinho, né? Abri a porta para ela, né? E aí a reação da mulher, né? Do casal, amigo, olhou para mim: ué, a porta está estragada? Está estragada a porta de vocês? Daí eu falei: não, eu realmente quis abrir mesmo para Carol. Ela falou: que coisa, né? Mas olha só, é uma atitude simples, é algo simples, de você colocar alguém na sua frente. E Abraão, você perceba que ele pensou em Ló, por isso que ele deixou Ló escolher. Mas Ló em nenhum momento pensou em Abraão. Em vez de ao menos ele ter: olha tio, eu estou vendo que ali tem mais água, então o senhor não quer ir para lá? Vai ficar melhor para os seus rebanhos. Mas não, ele pegou o melhor lugar e foi. Ló, por incrível que pareça, ele estava ali do lado de um cara que era amigo de Deus, e ele não pediu para Abraão consultar a Deus, para ver qual era o direcionamento que Deus tinha para ele. Sendo que ele poderia, né? Tio, olha só, ora para Deus aí para ver o que Deus quer de mim, onde eu devo ir. Não, ele mais uma vez tomou a decisão sem pensar e foi para longe de Deus. E o que é mais interessante, Ló foi para essa terra, onde era uma terra cheia de pecado, e ele ainda disse: olha, essa terra parece o jardim do Senhor, parece o paraíso essa terra que eu estou indo. E muitas vezes as semelhanças com as coisas de Deus é a isca para o diabo atrair gananciosos. Muitas vezes nós estamos tomando decisões com aquilo que parece ser de Deus. Nossa, essa pessoa parece ser de Deus, esse lugar parece ser de Deus, essa oportunidade aqui parece ser de Deus, e você vai. A pessoa mal falou de Deus e você: não, ela é cristã sim, ela falou de Deus um dia. Sendo que
nós temos que parar de tomar decisões com aquilo que parecem de Deus e começar a tomar decisões com aquilo que realmente é de Deus, com as coisas que são de Deus, com certeza. Eu não posso mais estar tomando decisões com as coisas que eu acho que são de Deus. Não, haja com a certeza que Deus está contigo.